Voltamos a abrir a Escola Bíblica para recebermos todos aqueles que querem estudar a Bíblia connosco. É para nós sempre um privilégio muito grande podermos estar consigo e podermos abrir a Palavra de Deus e extrairmos da Sagrada Escritura aquilo que é de mais importante e mais relevante para todos nós. Estamos quase a fechar a Epístola aos Romanos. Estamos, eu diria, na conclusão, nas etapas finais do estudo desta epístola, mas tudo aquilo que ainda falta rever é de extrema importância para todos nós e por isso nós temos connosco o pastor Pedro Esteves, que nos ajuda a entendermos melhor a epístola aos Romanos. Olá Pedro, obrigado por mais uma vez nos encontrarmos aqui na Escola Bíblica e como diariamente nós abrimos com o sumário. Hoje o sumário é? Muito simples, hoje vamos perceber, vamos voltar no fundo a um tema que já aqui abordámos várias vezes e vamos perceber se há contradição entre amar a Deus e obedecer à lei de Deus. Vamos então ver novamente, eu diria, estes aspectos importantes, revê-los porque Paulo aborda-os no capítulo 13 também, e é para o capítulo 13 que eu chamo a sua atenção a partir dos versículos 8 até ao versículo 10. Siga então a nossa leitura que diz: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Tal como tu disseste ainda há pouco, voltamos outra vez a um tema que já falámos aqui várias vezes, mas a pergunta que eu te coloco é esta: significa que se amarmos, tal como o apóstolo está aqui a fazer menção, temos qualquer obrigação em obedecer à lei ou não? Sim, Paulo está claramente a afirmar que sim. E está a fazê-lo, aliás, numa dimensão muito próxima do que Jesus fez, do ensino de Jesus sobre a lei. Eventualmente algumas pessoas podem ouvir-me nesta hora e dizer: o que é que está aqui a dizer? Eu estou a ler o contrário disso. Mas nem é preciso esticar as palavras, nem tentar forçar nada, porque elas são muito evidentes. Jesus fez isso de maneira magistral, por exemplo, no Sermão da Montanha, em que o que o Mestre fez, o Senhor Jesus, foi pegar na lei, tal como ela estava revelada a Moisés, em vários preceitos da lei, e o que fez foi ampliar, se quisermos, mostrando que o amor, na verdade, devia ser o motor, se quisermos, a força motriz por trás de tudo o que nós fazemos. Por isso o Senhor Jesus dizia que a lei diz: não adulterarás. E as pessoas diziam: claro, não é? Os judeus que ouviam: sim, evidente. E Jesus dizia: pois eu vos digo que se no vosso pensamento atentarem para a mulher do outro, o marido, naturalmente, já estão a cometer adultério. O que quer dizer que o que Jesus, na verdade, estava a fazer era não, sob nenhuma forma, a desvalorizar ou a retirar o valor de uma lei tão clara como não adulterarás, mas a tornar a lei ainda, se quisermos, mais extensa. Ou seja, Jesus colocou uma lupa e viu o pormenor. Vai a um pormenor. Enquanto os judeus, a liderança judaica desse tempo, colocava a lupa em pormenores, mas pormenores criados por si em relação a detalhes de como tentar levar uma vida perfeita, Jesus vai sobretudo agarrar nos grandes valores morais, tal como estabelecidos sobretudo nos 10 mandamentos, embora outros itens na lei de Moisés, que não a lei moral dos 10 mandamentos, também tinham conceitos morais, ou eram como que declinação dos grandes 10 princípios dos 10 mandamentos, e portanto Jesus o que fez foi exatamente isso: ampliar a dimensão e no fundo não baixar a norma, pelo contrário, e levar a norma, diríamos, ao limite que é possível levar, que tem a ver com as intenções. Aquele célebre conceito de a lei não cumprida na letra, mas escrita no coração. O que quer dizer que quando o apelo é não para olhar para a letra da lei, mas para ter a lei escrita no coração, essa afirmação, sob nenhuma forma, anula a letra da lei.
torna a letra da lei uma coisa não morta, que eu até posso tentar cumprir e dizer, bom, eu estou salvo, porque eu estou a ver aqui só diz não adulterarás, e eu, pelo menos, não ando metido com a mulher do meu próximo. E até posso achar que esse item está cumprido. Mas quando a lei passa a estar escrita no meu coração, já tem muito mais do que meramente o ter um ato ou não ter um ato, tem muito mais a ver com os meus pensamentos, as minhas intenções e a verdade que está no meu coração. Naquele lugar onde só Deus pode ler. Ou seja, concordas comigo que podíamos dizer claramente que todo aquele, ou todos aqueles que levaram Jesus à cruz, se tivessem a lei no coração, nunca conseguiriam levar Jesus à cruz, não é? Poderiam. A lei diz não matarás. Porque eles, de alguma forma, foram lá, mataram Jesus e depois foram a correr observar a lei, isso não mesmo. Esse é que é o incrível desta história, é que muitos desses líderes judeus, não é? Matam o Senhor Jesus. Desde logo, não matarás já era um dos mandamentos, não é? Claro. Mas ok, assumindo que eles estavam a considerar que ele estava dentro dos limites da lei, uma vez que tinha feito alguma coisa que merecia a morte. Mas é impressionante que as pessoas, com homens e mulheres, mesmo sobretudo entre a liderança em Israel, depois de fazer esse ato, vão para casa tentar cumprir o mandamento do sábado. Não é? E, portanto, o mandamento do sábado está claramente descrito na Bíblia, é um valor moral, aliás, mais do que um preceito, é um valor, porque tem a ver com a criação. No entanto, essas mesmas pessoas mataram o próprio Mestre, o Filho de Deus. Isto quer dizer o quê? Que quando Paulo, agora voltando a Paulo, porque este exemplo de Jesus é muito importante, que é basicamente esse raciocínio que ele está a usar aqui. Ele vai usar exatamente não adulterarás, mas vai dar outros exemplos, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, portanto vai usar vários exemplos. Ele não cita os 10 mandamentos, mas na verdade está a usar alguns exemplos. O que Paulo está aqui a fazer claramente é a valorizar os 10 mandamentos, porque senão não o utilizava como exemplo, para depois dizer que tudo isto na verdade se resume numa coisa: ama o teu próximo como a ti mesmo. E isto significa o quê? Que Paulo não está a substituir os preceitos da lei por alguma espécie de padrão, digamos assim, um padrão romântico quase da relação com Deus, como se agora o amo a Deus já nada mais interessa. Porque na verdade, o que nós precisamos de perceber, e se há uma coisa que a história de Israel revela, e isto é muito importante, é que só há um contexto correto para o cumprimento da lei. E eu tenho pena de não ter aqui tempo, talvez, para explorar isto com mais profundidade, mas apenas numa ideia, a lei, para ser válida diante de Deus, o nosso esforço, se quisermos, o nosso propósito, a nossa intenção de obedecer à lei, só tem alguma função e propósito se for dentro de um contexto. É isto que o apóstolo está a dizer e que Jesus ensinou. Esse contexto é o amor. É o amor a Deus e o amor ao próximo. Se eu não amar a Deus, não fazer imagens de escultura, não esculpir imagens de escultura e adorá-las, que é um dos mandamentos, não me serve de nada. Porque se eu não amo a Deus, para Deus é irrelevante se eu faço uma estátua em forma de Deus e se me curvo diante dessa estátua ou não. Porque o que interessa a Deus é se eu o amo. Mas se eu o amo, eu não vou fazer estátuas, nem imagens de escultura. Porque é isso que os mandamentos me dizem. Então há aqui uma espécie de jogo, de simbiose perfeita entre o verdadeiro contexto, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, e depois o ato de obediência em si. Quando nós juntamos estas duas camadas, e então eu obedeço, mas faço por amor, nós temos o verdadeiro cumprimento da lei. O próprio Jesus dizia: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Por isso está tudo dito nessas sublimes palavras. Vamos rematar então com o Aprende Fazendo. Pense mais uma vez em formas práticas de mostrar o seu amor por Deus. Pense também o quanto na sua vida tem sido uma bênção cada vez que se procura a chegar a Deus, cumprir os seus mandamentos, viver numa relação de amor. E, portanto, que toda a obediência e o seu esforço seja um testemunho do quanto o amor de Deus está no seu coração. Falta-nos um episódio para fecharmos este ciclo de mais 5 episódios que tratam claramente o estudo da Bíblia, neste caso o livro de Romanos. Por isso, encontro marcado já no nosso próximo episódio para fecharmos assim esta semana da Escola Bíblica. Até lá.